Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Abençoa, divino amigo, a vossa seara, os vossos trabalhadores, as tarefas do poder da boa vontade. Suplicamos o concurso dos vossos mensageiros de luz, irmãos felizes que têm por única ocupação a caridade e o amor ao próximo, a fim de que possam iluminar os nossos pensamentos, esclarecerem as nossas ideias, aguçarem a nossa compreensão. E convidamos em vosso santo nome, Jesus, a todos aqueles que de boa vontade quiserem vir compartilhar conosco o aprendizado do vosso Evangelho sublime. Em vosso santo nome, damos início às tarefas desta noite. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo A Estranha Moral. Moral é o conjunto de regras adquiridas através da tradição, da educação e do cotidiano. Então, Kardec coloca como estranha moral porque, ao lermos os ensinamentos de Jesus, parecem tão contraditórios à sua moral de amor e humildade, mas que nós sabemos que toda vez que não compreendemos o ensinamento do Cristo, ou ele não disse, ou o que ele disse foi adulterado, ou nós é que não estamos compreendendo e nos cabe estudar para compreender melhor. Então nós vamos fazer a lição: não vim trazer a paz, mas a divisão. Palavras do Cristo: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Então, se nós tomarmos ao pé da letra o que está escrito, se assemelha mais um guerreiro sanguinário do que a mensagem do Filho de Deus para trazer amor e fraternidade à humanidade. Então, como pode Jesus vir querer separar o pai do filho, a filha da mãe, separar toda a família, querer pôr fogo na terra? Então, nós vamos de novo recordar: Jesus sempre fala para espíritos imortais, não fala para corpos. Não teria sentido ele estar falando para corpos. Então, nós vamos fazer uma análise aqui com relação a essa primeira parte do Evangelho de Mateus. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Bom, primeiro, vamos pensar o nosso conceito de paz. O nosso conceito de paz significa tranquilidade, falta de problema, ociosidade,
de preferência na beirada de uma praia bonita, né, de águas tépidas, à sombra de um coqueiro, tomando água de coco, ouvindo uma boa música. Então, isso para nós é paz. Ou só eu que penso assim? Estamos juntos. Estamos juntos, né? E essa não é a paz do Cristo. Como nós não compreendemos muito, vamos nos recorrer a Emmanuel. Emmanuel, através da psicografia do Chico, nos ensina assim: paz é a consciência do dever cumprido, onde estivermos com quem estivermos. Aí muda muito. Aí muda muito. Então, é dessa paz que o Cristo está falando. Então, ele sabia que a implantação dessa paz não seria sem dificuldades. Porque, recordando outra passagem em que ele dialoga com o sacerdote, ele na frente do templo de Jerusalém, o sacerdote pergunta para ele: Galileu, que fazes na cidade? E ele responde: passo por Jerusalém para a edificação do reino de Deus. E o sacerdote contra pergunta: que pensas tu seja essa tarefa? E Jesus responde: o reino de Deus é edificação divina no coração dos homens, nos ensinando que não é um templo de pedra. Por mais respeitosa, e devemos ser muito gratos a essa casa que nos acolhe, mas daqui a algumas décadas ou séculos, isso aqui não estará mais. Onde está o templo de Jerusalém? Onde está a casa do caminho fundada por Simão Pedro? Não existe mais. São edificações feitas nos corações daqueles que labutaram no bem, e não uma construção de pedras. Irmão Júlio. Em relação à mensagem do Cristo, é sempre a fórmula de parábola, a forma de uma imagem bem forte para nos chamar a meditar no que ele estava dizendo. Porque o Cristo, ele falava há 2000 anos atrás uma mensagem que ia durar milênios e milênios. Então a previsão do Cristo não se circunscrevia a Jerusalém daquela época, mas a humanidade de todos os séculos e séculos. Então nessa figura ele diz bem claro que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Mas por que isso? O nosso mundo ainda é um mundo de expiação e de provas. Nós ainda somos espíritos no começo da nossa jornada evolutiva. Estamos dando os primeiros passos, né? Atrás de nós, na escala evolutiva dos espíritos, só homens da caverna. É mundo primitivo, e a próxima etapa, mundo de expiação e de provas, que é o nosso. Ou seja, quando o Cristo nos disse, ele disse: olha, para o estágio evolutivo em que os espíritos da Terra estão, a mensagem de amor não é uma mensagem que todos vão querer acolher de boa vontade. Porque a mensagem de amor, ela nos ataca naquilo que a gente mais gosta, que é o orgulho e o egoísmo. Nós nos agarramos com tanta firmeza no orgulho e no egoísmo, que nós vamos esquecer, inclusive, das nossas ligações familiares. Imagina 2000 anos atrás, nós falarmos para um romano, um patrício, que ele era igual ao seu escravo. Ele aceitaria essa mensagem? Nós, hoje, ainda aceitamos essa mensagem? Que nós somos iguais a todo mundo, a toda a humanidade? É assim que nós agimos? Desculpa igualar meus irmãos a mim, mas não é assim que eu penso. Revira e mexe, eu estou criticando um, criticando o outro, mostrando o defeito de um, mostrando o defeito do outro, como se eu fosse superior. Os meus eu escondo, os dos outros eu aponto.
Então, quando ele fala que veio trazer a divisão, é isso. Nós não vamos aceitar pacificamente a mensagem do amor. Nós vamos relutar contra essa mensagem. Nós vamos querer manter o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Dessa forma, na nossa casa, quando eu passo a buscar, né, aceitar essa mensagem, eu vou encontrar na minha casa quem não queira essa mensagem. Então isso traz divisão. Vamos dar um exemplo básico. A partir de um certo momento, numa família, o pai resolve seguir os ensinos do Cristo. Então ele vê, tem lá 3 carros na garagem. Ele fala, nós não necessitamos de 3 carros. Um carro satisfaz a família toda. Eu vou vender esses 2 carros e vou doar a uma instituição que trabalha em benefício dos irmãos necessitados. Será que todo mundo na casa vai concordar com essa atitude? Será que ele não vai encontrar nenhum obstáculo em querer dispor de 2 carros? Ou seja, de vez em quando alguém vai querer andar de ônibus, vai querer ter que andar um pouco a pé. Então isso vale para tudo. Vai ter resistência. Nem todo mundo está no mesmo patamar. Então quando nós tentamos de boa vontade seguir os ensinos do Cristo, que para nós, né, exige bastante esforço, a gente não faz espontaneamente, há sim resistência. Primeiro, a nossa própria resistência. E segundo, de quem está ao nosso lado. Então a divisão é nesse sentido. Muitos irão resistir à mensagem do Cristo, não obstante estarem no mesmo teto que nós estamos. Nesse comentário que o Serginho fez com relação a alguém que tivesse, né, ele usou o exemplo dos carros, e que quisesse vender para doar aos necessitados, certamente estariam procurando médicos e advogados. Meu pai ficou doido, ele acha que é santo agora, está querendo vender tudo lá em casa e entregar para os outros. Isso é com certeza. Internar ele, primeira coisa, vamos internar ele. Ele não está batendo bem. Não é? Na parte de Mateus, no finalzinho, que ele, depois de falar que separar o pai do filho, a mãe da filha, o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mas é interessante, teremos na própria casa os nossos inimigos. Alguém lembra de algum ensinamento de Jesus com relação aos inimigos? Eu acho que tem algo mais ou menos assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, rogai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, é continuar amando o pai e a mãe do mesmo jeito, só que entendendo, quando a gente começa a compreender o Evangelho, que eles ainda não despertaram. Então, se a gente quiser ver isso, é muito comum na nossa casa. Não precisa nem vender o carro, igual o Serginho falou, não. Só a gente começar a mudar as atitudes, a fazer oração, a vir para a casa de oração, a fazer o Evangelho. Ah lá, tá ficando doido. Tá achando que agora virou santo. Tá achando que virou santo, quer ser melhor que os outros. Isso é tranquilo, é a primeira coisa. E se a gente ficar disciplinado e com compromisso, virou fanático. Não fala de outra coisa. É ou não é? É assim. Mas é natural que seja assim, que passa a incomodar. Toda vez, em qualquer sentido, vou falar no sentido econômico, melhoramos no emprego, começamos a ganhar um pouco mais, melhoramos um pouquinho de vida, vai incomodar ou não vai incomodar? Estou falando de casa, não estou nem falando de fora não, os de casa, incomoda ou não incomoda? Como incomoda? Está mentida lá, está mentido, sabe que ganha mais, está mentido. Agora imagina do ponto de vista moral, vai incomodar muito mais, porque o que mais nos incomodava no Cristo é a sua bondade, a sua humildade, o seu amor. Isso nos incomoda, nós não temos, incomoda. Então por isso é que ele sabia que a implantação do Evangelho
ao longo, igual o Serginho falou, ao longo de muito tempo, seria com muita resistência por parte daqueles que não entendem. Mas aqueles que já entendem têm que agir de forma diferente. Se nós estamos querendo nos tornar seguidores do Cristo, nós temos que compreender, nós temos que ter o entendimento, nós temos que ser mais humildes. Nós é que temos que fazer para que o nosso exemplo estimule neles a mudança. Na passagem do Evangelho de Lucas, vim para lançar fogo à terra. Parece um incendiário, parece não, gente? Lançar fogo à terra. E o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. Fogo é o fogo da transformação. Transformação. Jesus veio transubstanciar cada um de nós, de nos transformar de pecadores endurecidos, egoístas, orgulhosos, em anjos, em amor, em humildade, em fraternidade. E isso só se faz, essa transformação, com fogo. Diz Emmanuel, vocês conhecem algum grão de trigo que virasse para uma mesa sem passar pela fornalha? Ou argila que não fosse requentada, que não fosse esquentada para se transformar em porcelana? Então é esse fogo da transformação que Jesus vem falar. E ele tem pressa que essa transformação se acenda nos nossos corações. E ser batizado, o batismo de Jesus é o testemunho que ele deu. Ele deu testemunho do seu amor incondicional a ponto de ser crucificado entre dois ladrões e pedir ao Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa transformação do fogo é justamente a imagem que Jesus, com a sua sabedoria infinita, usava para marcar essa visão daquele povo. Lá, o único meio de purificação que existia é o fogo. Até hoje é utilizado isso. Onde você vai fazer uma plantação, você queima, é o modo primitivo, você queima primeiro, para depois ir tirando os tocos que sobram, mas você não tenta limpar tudo sem o fogo. Então, aquela época, como hoje, o fogo é essa visão. É a forma mais rápida de transformação, de limpeza, de preparação. Então, quando Jesus fala que quer que o fogo se acenda, ou seja, que essa transformação se inicie logo em nós. Essa mudança, esse despertamento. Porque é da nossa necessidade. Jesus é espírito crístico, é espírito puro. Ele já chegou no final da jornada do progresso. Nós é que não chegamos. Ele não veio por ele. Ele veio por nós. Então, esse despertamento do Cristo é o nosso caminho para a nossa própria felicidade, o nosso próprio despertamento. Ou seja, nós que temos que limpar de nós todo o mato, toda a erva daninha que nós trazemos no coração. Nós temos que limpar primeiro, porque senão a semente não vai brotar. Se nós chegarmos e jogarmos sementes onde tem mato, erva daninha, pedras, espinhos, vai dar certo essa plantação? Não vai dar certo, a semente não vai conseguir germinar. Ela já tem concorrência demais. Então, para o despertamento do Cristo, nós já temos que nos esforçarmos para sair do orgulho e do egoísmo. Porque se eu não sair do orgulho e do egoísmo, eu não tenho a menor condição de começar a mínima margem de adquirir humildade e caridade. Não cabem, não tem jeito. Ninguém vai ser caridoso com egoísmo.
Ninguém vai ser humilde com orgulho. Nós temos que diminuir um para o outro crescer. E isso exige esforço. Esforço íntimo, esforço diário, vontade nossa. Jesus não nos obrigou. Deus não nos obriga. Nós é que temos que, com o exercício do nosso livre-arbítrio, nos obrigarmos na tarefa do bem. Então é esse fogo que Jesus fala, que ele tem pressa de que se acenda, que nós nos despertemos para a nossa própria felicidade. Nós vamos ler um trecho agora da explicação de Kardec sobre essas passagens. Aquele problema da tecnologia tem hora que... Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa? Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ela se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ela fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe a um campo para destruir nele as ervas más.
e tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, o ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz com unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então nós vemos aqui que Kardec compreendeu bem a mensagem do Cristo. E nós estamos justamente nesse período de transição, em que, como o Serginho falou, vamos deixar de ser esse mundo de expiação e provas, onde predomina o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o interesse pessoal. Nós estamos vendo no nosso próprio Brasil, né, que é comum aqueles já um pouquinho mais esclarecidos moralmente entender que é necessário cessar isso entre nós todos, de levar vantagem, de ser esperto, de passar os outros para trás, até por uma questão matemática. Por exemplo, se somos um exímio pintor, então vão requerer o nosso serviço de pintor. E nós queremos aproveitar da nossa capacidade de pintor para levar vantagem em cima dos outros. Então, ou seja, eu tenho uma atribuição que posso levar vantagem nela. Porém, eu não sei cozinhar, não sei mexer com parte elétrica, não sei mexer com parte hidráulica, não sei construir como um pedreiro uma casa, não sei fazer atendimento médico, odontológico, não sou um advogado, não sou um engenheiro. Então, em todas as outras, eu vou perder. Então, eu ganho em uma e perco em 200. Ao passo que, se eu fizer a minha parte bem feita, sem estourar meu semelhante, eu vou estar ganhando os outros 200, que vão fazer a sua parte também pensando em mim. Então, o interesse pessoal, na verdade, é prejudicial a todos nós. Então, a dinâmica do egoísmo, a dinâmica do interesse pessoal prejudica a todos nós. Já a dinâmica da fraternidade nos faz usufruir daquilo que o outro sabe mais do que eu. Certo? Kardec, ele já nos alertava, né, para despertar para essa mensagem do Cristo, dizendo que muitos, a pretexto de pregar os ensinos do Cristo, iriam utilizar da força. E isso nós, no decorrer da história humana, é o que mais se tem. As guerras mais cruéis que existem são as guerras religiosas. No transcurso da história, as guerras políticas, nem a Grande Guerra, né, a Primeira e Segunda Grande Guerra, fizeram tantas atrocidades quanto as guerras religiosas. E isso não só no Ocidente, em todos os tempos, em todas as épocas. Até hoje nós estamos deparando com isso. Ou seja, como se Deus fosse um Deus de cada pessoa. Ou você aceita o meu Deus, ou eu tiro sua vida. A mensagem do Cristo foi utilizada para justificar falsamente as cruzadas e a Inquisição.
eram feitas como se tivessem favorecendo Cristo. As cruzadas, tomar a Terra Santa, porque Jesus lá colocou os pés, então não podia estar no domínio dos infiéis. Então, dizendo que iriam defender os princípios de Jesus, dizimaram populações inteiras. Na Inquisição, a pretexto de falar que estavam purificando o semelhante, todo aquele que não era cristão era torturado e diziam que era seu benefício para poder aceitar o Cristo. Quer dizer, essa trajetória toda da humanidade é a nossa trajetória. Todos nós reencarnamos nesse período. Ninguém que está aqui está na primeira reencarnação. Então todos nós, infelizmente, cometemos esses desvios. Por isso que Jesus já dizia que entre a mesma família, a mesma cidade, o mesmo povo, haveria divisão em função dos seus ensinos. Não pela pureza dos ensinos, mas que nós iríamos forçar a palavra do Cristo para as nossas pequenas pretensões materiais. Ou seja, a gente iria distorcer aquilo que o Cristo disse. E nós continuamos fazendo isso. Toda vez que a gente quer justificar uma palavra nossa, a gente vai no Evangelho, pega 3 palavras conjugadas e fala que ó, Jesus falou isso aqui. Ó. Há até uma certa piada, né? Brincadeira. Se uma pessoa está batendo na outra, por que você está fazendo isso? Aí eu li no Evangelho. Ah, claro que você não leu. Não, está aqui, ó, pegou aqui, ó. Jesus falou, amassemos uns aos outros. Eu falei, não, meu filho, é amássemos, você esqueceu de ler o acento. Nós fazemos isso, para poder justificar. Esquecemos o acento, amassemos uns aos outros. Mas nós fazemos isso. Foi o que Jesus quis dizer. Não vamos ficar pegando, querer pegar essas filigramas para justificar os nossos erros. Vamos na pureza do Cristo. Tudo aquilo que vier do Cristo é o amor na mais pura acepção. É o amor divino. Esse comentário com relação às lutas religiosas, né, que são as mais cruéis, o Emmanuel comenta. Os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Se não aceitar Jesus na marra, era jogado na água quente, no óleo quente. Então, os cristãos passaram a ser os verdugos impiedosos de quem não se dizia cristão. Isso tem alguma relação com o ensinamento do Cristo? Do que nós estávamos falando com relação à medida que nós oferecemos o dom que a gente tem a benefício da coletividade? Um palestrista espírita falando sobre isso, né, comentou que os dons de Deus são múltiplos, né, que nos ofertam. E que ele adorava chupar todo dia de manhã 2 laranjas. Mas ele sabia plantar laranja. Laranja era uma coisa que ele não sabia plantar. E tinha uma pessoa muito simples, um agricultor que estava ouvindo a palestra, de chapéu e tudo. Esperou o fim da palestra, quando terminou a palestra, se aproximou dele, não me recordo aqui o nome dele, irmão Júlio, eu sei plantar laranja. Então eu sei como que faço para poder plantar, se é a época de colher. Pode deixar, eu vou plantar as laranjas, o senhor continua fazendo as palestras. Ele entendeu, não é não? Ele entendeu. Então é trabalhar pela comunidade. E nós que estamos aqui dentro dessa casa, que estamos querendo nos tornar cristãos através da doutrina espírita, nós somos os trabalhadores da última hora. Então nós não podemos perder essa oportunidade e é testemunhar o Evangelho de Cristo através da nossa transformação. Então nós vamos trazer a paz do Cristo, não da ociosidade, da preguiça, da indiferença, da dor, do sofrimento do nosso semelhante. A mensagem do Cristo fica bem claro.
ainda que nós vamos encontrar resistência e contrariedade, o remédio a ser aplicado por nós é amor, é perdão. Jesus disse, né, que nós devemos amar os nossos inimigos. Olha, se nós devemos amar os inimigos, o que dirá os de casa? Né? Se aquele inimigo é típico aquele que nos quer prejudicar, e nós temos que amá-lo, os de casa, então, não importa a resistência que nós estamos tendo em casa. Nós florescemos ali, nós fomos germinados ali para florescer naquele jardim. Nós temos que nos tornar flores no jardim que nós somos semeados. É o nosso lar. Ainda que haja contrariedade, ainda que não tem problema. Isso acontece com todos. Né? A questão de ser fanático, uma amiga, né, conversando comigo sobre religião, ela não é espírita e sabe que eu sou espírita. Aí ela, não sei por qual, né, motivo, ela falou assim, mas eu acho que você é muito ligado ao espiritismo, eu acho que você é fanático por isso. Aí olhou, esperou minha reação. Pronto, mudou de assunto. Por quê? Ué, não tem jeito de me achar fanático? Mas qual o problema disso? É claro que eu não sou bonzinho, né, meus irmãos? Eu tive que fechar, pensar, respirar, né? Não foi assim de bom grado que eu fiquei calado, não. Comecei a contar bastante, mas é assim. Eu vou convencer alguém, agora eu vou ter que me adequar ao que as pessoas falam? Não tem. Então que as pessoas discordem de mim é um direito. É melhor agora, né? Porque antigamente eu estaria na fogueira. Quem não era católico, né? Nada contra o catolicismo, eu estou só citando o fato histórico, né, da Inquisição. Iria o contrário. Então por que nós agora, que somos espíritas, vamos querer criar cisma em termos de religião? Nós só podemos ser espíritas hoje porque muitos deram a vida pela liberdade religiosa. Nós temos que respeitar todas as crenças, ainda que nós não concordemos com elas. Cada um pode pensar da forma que entender o Cristo, entender Deus. Nós é que temos que nos esforçar para adequar a nossa conduta àquilo que nós entendemos da mensagem do Cristo. Sem debate, sem briga, sem rusga, com o que quer que seja. Gostaria de trazer um dado científico. Terminou o estudo, ainda está em prosseguimento, mas fizeram a divulgação dos dados do estudo mais longo feito na humanidade até hoje, pela Universidade de Harvard. São mais de 70 anos de estudo sociais. Esse está na 4ª geração de pesquisadores, que foram morrendo, tiveram que outros assumirem o estudo, e começou com mais de 600 pessoas que foram estudadas. Hoje são 60 que estão vivos, são nonagenários. Para saber qual que é o fator mais importante para a longevidade e melhor qualidade de vida. Avaliaram tudo, atividade física, alimentação, e, para surpresa nossa, o mais importante de todos é o companheirismo, ou seja, entre os casais, entre as famílias, apesar das dificuldades, é o fator mais importante de todos. Trabalho científico, Universidade de Harvard, 70 anos de estudo, o estudo mais longo que já foi feito na humanidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.